Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade à teoria de unidade de medida de volume. Hoje a gente já vai falar do cálculo propriamente dito de volume de um sólido, né? Para isso a gente tem que identificar, eu estou me privando de falar de geometria espacial, que é um assunto que não condiz com o sexto ano, então estou me privando de focar num paralelepípedo retângulo. O que é um paralelepípedo retângulo? É um sólido, né, formado por 6 retângulos. Tá? A grosso modo a gente vai definir assim. Os lados dos retângulos, né, são arestas desse meu paralelepípedo. Então, AB, BF, BC, CG, HG, nós vamos chamar de arestas. Lembrando que as arestas nada mais são do que os lados dos meus retângulos. Retângulo de cima, retângulo da frente, retângulo da direita. Tá? Os vértices, né, são os pontos de encontro dessas arestas. Então, não muda da nossa ideia de vértice lá da geometria plana. E os retângulos nós vamos chamar de faces, né? Vou chamar a atenção para A, B, C, D, que é como se a figura tivesse apoiada nela. Então a gente vai chamar a B, C, D de base. Como a de cima, né, o retângulo de cima é idêntico, então a gente vai dizer que a B, C, D e E, F, G, H são as bases. E esses outros retângulos, frente, trás, direita e esquerda, são as faces laterais. Ok? Todos esses 6 retângulos são as faces do meu paralelepípedo. Bem, perfeito. Qual é o objetivo? Eu preciso de uma unidade de medida. Assim como a gente tinha unidade de medida de área, vamos relembrar. Como é que eu acho a área desse retângulo? Bem, a gente já tinha visto que a área de retângulo é o comprimento da base vezes o comprimento da altura. Então, 3 centímetros vezes 4 centímetros. A área desse retângulo, 3 vezes 4, 12, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, a área desse retângulo, 12 centímetros quadrados. Lembrando, qual é a ideia de área? É descobrir quantos retângulos tem aqui dentro. Desculpa, quantos quadradinhos de lado 1 tem aqui dentro. Então, tem o meu padrão, minha unidade de medida, que é um quadrado de lado 1. Então, a pergunta é quantos quadradinhos de lado 1 eu consigo ter dentro dessa figura, né? Bem, se eu tenho 4 centímetros, eu posso dividir esses meus 4 centímetros em 4 partes iguais. Então, eu vou ter aqui 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 4 centímetros. E eu vou dividir esses meus 3 centímetros em também partes iguais. Então, eu tenho 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Lembrando, aqui a minha unidade de área, que é o meu quadrado de lado 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos de 1 centímetro quadrado, ou seja, eu tenho 12 centímetros quadrados. Como é que isso me ajuda a achar o volume? Bem, eu preciso de uma unidade de medida, só que agora não é mais um quadrado. Eu vou precisar agora de um cubo. Um cubo de aresta 1. Então, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Estou escolhendo centímetros, mas podia ser metro, quilômetro, milímetro, né? Um palmo. Não interessa a unidade de medida. O que interessa é que tem que medir 1. Tem que ter uma unidade de comprimento aqui. Essa aresta desse meu cubo. Então, o que seria achar o volume desse paralelepípedo? A pergunta seria, quantos cubinhos desse cabem aqui dentro? Vamos ver isso? Bem, eu já dei uma preparada melhor na ideia que a gente vai ter. Então a pergunta é, quantos cubinhos de 1 centímetro de aresta cabem dentro dessa figura? Bem, a primeira coisa que eu vou olhar é na altura desse meu paralelepípedo. A altura dele é de 2 centímetros. Então o que eu fiz? Eu dividi ao meio todas essas arestas que representam a altura. Então eu estou olhando para esse meu paralelepípedo como algo de 2 andares. Né? 2 andares de caixinhas de 1 metro de altura, 1 centímetro de altura. Então aqui eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro,
Aqui eu também vou ter 1 centímetro, aqui também. Poxa, então se eu já dividi em andares, basta eu ter a percepção quantos cubos cabem no primeiro andar. E aí eu multiplico pela quantidade de andares que eu descubro o total de cubos. Ora, mas descobrir quantos cubinhos cabem no primeiro andar, nada mais é descobrir quantos quadradinhos desse, né? Quantos quadradinhos desse aqui, ó, eu consigo encaixar na base. E a gente já fez essa conta, a base é 3 por 4. Está aqui, ó, 3 por 4. Eu já sei que eu consigo encaixar 12 aqui. Então aqui embaixo eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lá atrás eu vou ter 10, 11, 12. Eu vou ter direitinho 12 cubinhos aqui no primeiro andar. Bem, então se eu vou ter 12 no primeiro andar, mais 12 no segundo, o volume desse meu paralelepípedo vai ser de 24 cubinhos desse. Ora, vamos pensar, então, em que calcular o volume nada mais é do que expandir a ideia de área. Expandir em mais uma dimensão. A ideia da área do retângulo não é base vezes altura? Né? Eu descubro quantos quadradinhos eu caiba aqui dentro. Então, se eu fizer a base vezes a altura aqui, eu estou fazendo, quando eu faço 3 vezes 4, eu estou achando o comprimento vezes a largura. Só que agora tem mais uma unidade, né? Mais uma dimensão, que é a altura. Então eu posso dizer que o volume de um paralelepípedo, não estou dizendo que é de qualquer sólido, é desse daqui, eu posso dizer que é o comprimento, a largura e a altura. Né? O que seria o comprimento vezes a largura? Seria a área da base. Seria responder a seguinte pergunta: quantos cubinhos cabem no primeiro andar? E multiplicar pela altura seria multiplicar a quantidade de andares. Aí eu acho um total de 24 cubinhos. Vamos ver? Olha só, usando essa ideia. A área da base nada mais é do que 3 vezes 4, a área do retângulo da base, o retângulo ABCD. Então, 3 centímetros vezes 4 centímetros. Vezes a altura é a quantidade de andares, 2 centímetros. Bem, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, o volume dessa caixa, 3 por 4 por 2, é de 24 centímetros cúbicos. Bruno, por que centímetro cúbico? Porque a nossa unidade de medida é um cubinho de lado 1. E quando eu multiplico o comprimento, que mede 1 centímetro, largura, que mede 1 centímetro, e altura, que mede 1 centímetro, o volume desse cubinho vai dar 1 centímetro cúbico, porque 1 vezes 1 vezes 1, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, se o volume desse cubinho é de 1 centímetro cúbico, claro, é a nossa unidade, por isso que é 1, quantos cubinhos cabem aqui dentro? 24. Então, qual é o volume dessa caixa? 24 centímetros cúbicos. Ok? Nas aulas futuras, nós vamos aprender como relacionar a unidade de volume com a unidade de capacidade. O exemplo que eu dei aqui foi em centímetro cúbico, mas nada impede de trabalhar com metro cúbico, quilômetro cúbico, milímetro cúbico. E se eu estiver usando alguma unidade de comprimento palmo cúbico, não tem erro didático nem teórico nenhum usar isso. Né? Mas o principal nas aulas futuras vai ser relacionar isso com a quantidade de litros que cabem aqui dentro, ou seja, com as unidades de capacidade. Ok? Então espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção. Até a próxima.